Olá, seja você muito bem-vindo ao Participação Popular, o programa semanal da TV Câmara que traz para debate, a cada edição, um tema diferente. Hoje, a nossa conversa será sobre uma ferramenta presente em inúmeros serviços e produtos, ofertados para mim, para você e para quem está no nosso cotidiano. Certamente você já ouviu falar sobre inteligência artificial, ou IA. Será que ela ajuda mesmo? E o que vem por aí? Será um risco deixar que os robôs inteligentes tomem conta de muitas coisas na nossa vida? Diferentes pesquisas indicam que quase metade das empresas brasileiras já se utiliza de inteligência artificial em seus processos produtivos, como vendas, recursos humanos, operações e produção. E há uma tendência clara: a adoção de inteligência artificial está crescendo e transformando rapidamente o setor privado no Brasil. Mas e os serviços públicos? Não é exceção. A IA também está sendo utilizada para automatizar ferramentas e tarefas repetitivas e na análise de grandes volumes de dados, agilizando processos e reduzindo os custos. Nos sistemas de atendimento ao cidadão, por exemplo, chatbots e assistentes virtuais estão sendo utilizados para responder a perguntas frequentes e fornecer informações de forma mais rápida e eficiente. A IA também atende na prevenção de fraudes e na personalização de serviços oferecidos ao grande público. Fazendo um resumo, a IA tem o potencial de revolucionar a forma de como os serviços públicos são prestados no Brasil, tornando esses sistemas mais eficientes, personalizados e acessíveis. Mas será que tudo é tão positivo mesmo assim? E antes de anunciar os nossos convidados que estarão comigo aqui hoje no estúdio, eu quero convidar você a participar e a interagir aqui conosco. São duas as formas. Pode ser por meio do bate-papo, o chat do canal da Câmara dos Deputados no YouTube, e pode ser também pelo WhatsApp. Anote aí o número: 61 99620 2573. Agora vamos aqui conhecer os nossos convidados. Aqui no estúdio está Ricardo Sampaio, professor e pesquisador da Universidade do Distrito Federal e da Universidade de Brasília, e Matheus Bassan, publicitário e consultor de inteligência artificial para empresas. Senhores, sejam muito bem-vindos ao Participação Popular. Muito obrigado. Eu gosto sempre de fazer uma rápida colocação para os nossos telespectadores entenderem quem são vocês e por que vocês estão aqui. Eu fiz uma rápida apresentação, mas na hora da primeira pergunta, que eu vou começar com o professor Ricardo, eu faço uma qualificação um pouco mais alongada. Além de professor e pesquisador nessas duas universidades, e você também é idealizador do NA-JUS, que é o Núcleo de Inteligência Artificial Aplicada à Justiça, e coordena o Grupo de Trabalho de Inteligência Artificial do Governo do Distrito Federal, o GDF. Então você está envolvido bastante com toda essa temática de inteligência artificial voltada para o serviço público. Eu vou começar com uma das perguntas que eu fiz. Vai ser revolucionário para a população o uso da inteligência artificial? Seja bem-vindo. Muito obrigado, William. Bem, o que a gente tem trabalhado muito é nessa perspectiva de como a inteligência artificial pode apoiar o governo nas suas diferentes tarefas. E eu vejo como uma demanda clara para os governos, seja distrital, estadual ou federal, que esse apoio seja realizado, seja por meio do programa de aplicação da IA, do IA para Todos, seja por meio de benefícios específicos, mas que você consiga atender a população no sentido de capacitá-la e que tenha maior competência para a utilização da inteligência artificial, mas também para atender os serviços públicos. Então você fazer com que o governo tenha serviços de melhor qualidade, que tenha maior eficiência na prestação de serviços é essencial. E você só vai conseguir fazer isso com investimento, seja interno, seja para a população. Então eu vejo sim que é muito importante esse investimento em inteligência artificial. Tá certo. E agora o nosso outro convidado, Matheus Bassan, publicitário, consultor de empresas, tem mais de 20 anos de experiência em marketing publicitário, reconhecido por premiações internacionais, lidera a área de inovação e tecnologia, desenvolvendo soluções que maximizam os resultados para os clientes em duas empresas. Numa trabalha mais com produtividade, na outra com efeitos de pesquisa. E aí, no setor privado, também vai ter revolução, mais do que a gente já está vendo por aí? O que espera
que nos espera aí os próximos tempos? Boa tarde, William. Obrigado. Eu diria que já está acontecendo a revolução, né? Ela ainda é iminente, mas já mudou completamente a forma de se trabalhar. Você falou das empresas, eu tenho uma empresa que é uma Martech, que é uma empresa que trabalha marketing e tecnologia, então a gente já tem nos nossos processos praticamente todos ali a inserção da IA, seja para a criação de conteúdo, seja para análise de dados, né, que a gente faz muito segmentação de grandes volumes de dados, então eu quero falar com o Ricardo de uma forma, eu quero falar com o William de outra, então a gente acaba utilizando o IA também para nos ajudar nesses processos. E assim, já mudou, né? Então a tendência é que agora a gente tem aqui muito na linha do que o Ricardo trouxe da qualificação das pessoas, para que isso seja uma coisa muito mais natural, né? A gente fala muito sobre linguagem de inteligência artificial, mas a gente tem que trazer também a inteligência natural para que as pessoas fiquem muito mais tranquilas sobre esse assunto. É como se fosse uma nova grande ferramenta de trabalho, como foi o lançamento do Excel há muito tempo atrás. Obviamente a gente vai acelerar, né, e automatizar muita coisa, mas essa revolução já começou, né? Eu costumo dizer que é um gênio que não volta mais para a lâmpada. Ele já saiu e agora a gente não tem mais como colocar ele ali de volta, como a internet foi há um tempo atrás também. Certo. Antes de chamar o nosso link, eu quero fazer mais uma rodada aqui. Professor Ricardo, eu falei que você trabalhou nesse núcleo de atendimento do judiciário. Parece que dentro dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, o judiciário saiu à frente e já está lá adiante. Conta um pouquinho o que é e o que eles estão fazendo, por favor. Eu trabalhei durante esse ano que passou, na verdade, fazendo um levantamento sobre todas as soluções de IA no judiciário, uma pesquisa lançada pelo Conselho Nacional de Justiça. E a gente consegue ver claramente a demanda que a gente tem no judiciário. O judiciário brasileiro, depois da Constituição mais recente, o número de processos aumentou vertiginosamente. Então a capacidade de produção ela é muito aquém da quantidade de demandas que você tem. Então se faz necessária a utilização de tecnologias que consigam dar eficiência e dar vazão a todo esse processo. E a inteligência artificial ela já vem sendo utilizada já há muito tempo. Eu participo do grupo de pesquisa do laboratório de IA da UNB, da Faculdade do Gama. A gente desenvolveu, por exemplo, o Vitor, junto ao STF. Outras soluções que estão sendo desenvolvidas. O que é o Vitor? O Vitor foi a primeira solução de IA para o judiciário, foi desenvolvido há cerca de 6 anos atrás, que é para fazer a classificação de processos. Então tem uma série de soluções que estão sendo desenvolvidas. Hoje a gente está com um projeto que é o Projeto Osiris, na Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que dá vazão a processos da parte financeira, né, que é a busca por ativos e pessoas em cima dos processos. Mas o que eu quero dizer é que no judiciário você tem uma demanda muito clara de uma quantidade massiva de processos que não conseguem dar vazão pela quantidade de pessoas e estrutura disponível. Então, quando você tem uma tecnologia que consegue melhorar essa capacidade de produção, eles atenderam e viram, né, como um potencial utilização para melhorar a qualidade do serviço. Claro que tem uma série de situações que tem que ser levadas em consideração. Quem que está fazendo realmente a avaliação dos processos, tem que ter sempre um magistrado por trás. Então tem uma série de questões obrigatórias de legislação que precisam ser levadas em consideração, mas a gente vê, ou pelo menos o judiciário vê, com muito bons olhos e está fazendo a utilização de forma muito intensa dessas novas tecnologias, seja para avaliação de processos, seja para demandas extemporâneas. Matheus, conta pra gente, assim como tem essa experiência do judiciário, conta uma experiência de que a gente já está vivenciando e às vezes nem sabe que tem uma inteligência artificial por trás na área do setor privado. Você deve ter várias histórias. No setor privado, a gente já tem uso de IA, por exemplo, para automação de postagens, vamos dizer assim, uma empresa que trabalha no marketing e quer automatizar, você não consegue dar vazão, por exemplo, você tem 10, 15 clientes dentro da casa e fazer isso com mãos humanas, então você faz um processo de automação de postagem. Isso já é uma inteligência artificial muito simples, não é comparado ao que a gente vê hoje com o ChatGPT e tal, mas já é um tipo de inteligência artificial, você programou previamente, aquilo vai recorrer, né, conforme você pediu. No nosso dia a dia, os assistentes virtuais, né, não só no ambiente de negócio, a gente usa isso constantemente. Eu até vou brincar com alguém que está em casa assistindo, a Alexa faz alguma coisa, então provavelmente acendeu a luzinha aí da Alexa de alguém já, né? Então assim, a gente já tem isso no nosso dia a dia. Google, pesquisa alguma coisa para mim, isso tudo é um processo de inteligência artificial. O que ficou muito evidente hoje foi quando o ChatGPT foi lançado, que aí... Explica para o nosso telespectador que pode ser
um neófito nessa história, não conhece bem. O que é o ChatGPT? Eu acho que assim, até a minha maior função como a pessoa que gosta de inteligência artificial, de entusiasta, é democratizar o uso dessa linguagem. É como se fosse uma grande nova forma de se comunicar, né? Porque o que acontece? O ChatGPT, ele é uma grande quantidade de dados que foi treinado para que ele tenha a resposta mais correta por meio de modelos estatísticos. Então, na verdade, ele ainda não é inteligente, mas a gente chama porque é uma quantidade massiva. Mas, na verdade, são cálculos estatísticos que dizem assim, vamos lá, olha que coisa mais linda, aí você já, o que já veio na cabeça da sua cabeça? O resto da música do Tom Jobim. Exatamente. E é isso que o ChatGPT faz. Ele pega esse contexto que você deu para ele inicial e ele já vai trazer por meio estatístico qual que são a melhor resposta possível para aquilo. Então, toda vez que você gerar um pedido como esse, ele vai vir algo semelhante ou exatamente a mesma resposta, mas nunca igual. Então, assim, isso é mais ou menos o ChatGPT que a gente tem nas mãos. Por exemplo, se você perguntar para mim daqui a 5 dias essa mesma pergunta, talvez eu responda de forma diferente, mas com o mesmo contexto. Porque isso está dentro de mim, isso foi o meu treinamento, vamos dizer assim. Então, o ChatGPT... Você é Matheus, né? Isso, veio o Matheus, ainda não sou robô não, ainda está o Matheus aqui. Mas é isso, assim, as pessoas têm um pouco de medo sobre a IA, no uso da IA, mas na verdade é uma linguagem muito acessível, tá? O ChatGPT, trazendo, né, que é o mais famoso hoje em dia, já entrou no Brasil semana passada, se não me engano, ou retrasada, o Claude, que é o modelo da Anthropic também, que é uma outra concorrente do ChatGPT, que é excelente também. Ele tem uma capacidade de janela, de contexto maior. O que é isso? Você pode falar com ele por muito mais tempo antes de ele começar a delirar. É muito legal isso também, trazer para as pessoas, que você vai ver que quando você usa muito o ChatGPT, ele começa a viajar demais, ou seja, a janela de contexto, a capacidade de memória dele extravasou, então ele começa a dar uma alucinada, que é a que a gente chama. Mas o que eu quero dizer com isso? É que as pessoas percam o medo de tentar usar. Você só vai sair do passo, eu nunca usei IA para usar IA no dia a dia. Só um exemplo super claro, eu tenho uma coleção de Hot Wheels. Aqueles carrinhos? Eu uso o ChatGPT e falo, comprei o carrinho tal, tal, tal. Ele vai e atualiza a minha planilha, pronto. Assim, mandando um áudio. Então, assim, é super prático, é super natural para o dia a dia. Acho que isso que é legal. A gente vai incorporar isso no nosso cotidiano. Perfeitamente. Eu vou convidar o nosso colega Juliano Cartacho, que está no Centro Integrado de Operações de Brasília. Eu acho que lá, aí, Juliano, onde você está, tem muito de tela, eu acho que aí já tem inteligência artificial nativa, não é isso? Seja bem-vindo à participação de hoje. Muito boa tarde, William. Boa tarde aos nossos entrevistados, a você que está em casa nos acompanhando em todo o Brasil. Tem sim, viu? Privilégio para poucos, William. Nós estamos no CIOB, Centro Integrado de Operações aqui de Brasília, que reúne praticamente todas as agências, todas as forças de segurança do Distrito Federal em uma única central de monitoramento. Você acompanha ali na tela, olha só, são imagens de Brasília. Tá, de vários pontos diferentes. Ali a gente tem na câmera maior o Tribunal de Justiça, lá do outro lado, o Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal, que fica no eixo do avião, né, no centro do avião. Do ladinho dele ali, o Tribunal Regional Eleitoral. Ali no cantinho, ó, um pouquinho mais à esquerda, a gente já tem o Palácio do Planalto, a Praça dos Três Poderes, mais um pouquinho para lá, a Esplanada dos Ministérios. É daqui que as forças de segurança monitoram praticamente tudo o que acontece no Distrito Federal. Algumas agências, inclusive, já contam com o sistema de reconhecimento facial. Tem um programa muito legal utilizado pelo Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal. Só para você ter uma ideia, William, no ano passado, nós tivemos aqui no DF mais de 3.600 focos de incêndio. Nós somos cercados no Distrito Federal pela Floresta Nacional, pelo Parque Nacional, então tem muito incêndio florestal por aqui. E o que é que os bombeiros estão utilizando agora na inteligência artificial? Eles estão cruzando dados de câmeras de monitoramento, 4 câmeras posicionadas no ponto mais alto de Brasília, com informações geradas por satélite. Eles conseguem diferenciar, por exemplo, quando um ponto de calor é um forno industrial, ou quando realmente é um incêndio florestal. E outras coisas. Aqui, por exemplo, você tem pessoal do Corpo de Bombeiros, ali do ladinho,
as meninas do socioeducativo também com a gente, tem Detran, tem SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, tem Nova Cap, que é a companhia que cuida dos detalhes de Brasília, né? Quando tem que fazer alguma restauração, quando tem que fazer alguma mudança aqui no nosso Brasília, é quase toda tombada, né? Nós temos também Polícia Federal aqui dentro, tem Neoenergia, que é a companhia elétrica de Brasília, e praticamente todos utilizam, além dessa central, né, cada um o seu serviço específico. Por aqui, dá para perceber, por exemplo, eu estive aqui na semana passada, William, e muito interessante, uma das câmeras, ela mostrava a rodoviária de Brasília, né, e a câmera fez o reconhecimento facial de alguém que tinha passagem. Então o subsecretário de Segurança estava comigo aqui, imediatamente ele acionou a Polícia Militar e uma viatura que fica baseada na rodoviária de Brasília, mais ou menos 5, 6 quilômetros, ou melhor, 3, 4 quilômetros do Congresso Nacional, a viatura foi lá rapidinho e fez a abordagem desses suspeitos. Mas não é só isso, não. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você, pessoal que está em casa, que a Polícia Civil do Distrito Federal, ela já utiliza a inteligência artificial para a solução de crimes. É a IA ajudando a solucionar crimes, não só aqui no Distrito Federal, a Polícia Federal também já utiliza muitas tecnologias de inteligência artificial. Agora nós conversávamos no estúdio agora há pouco, né, que nós abrimos a lâmpada e o gênio saiu. Tá de um jeito, eu tenho uma pequenininha lá em casa, William, a minha Maria Gabriela, ela tem 1 ano e 5 meses. Ela acorda às 5 horas da manhã, ela já começa Hexa, pedindo para a Alexa tocar alguma coisa para ela escutar. Então já faz parte da vida dos nossos pequeninos, né? Juliano, o professor Ricardo quer fazer uma pergunta aqui para você. Por favor, professor. Um dos grandes problemas... Pois não. Opa, vamos lá, Juliano. Um dos grandes problemas que a gente tem hoje no serviço de segurança pública, nos diferentes serviços, né, bombeiros, polícia militar, polícia civil, é a integração dos dados. E aí muito tem se falado da utilização da inteligência artificial para apoiar essa integração desses dados, que é essencial para que você consiga fazer um trabalho completo. Tem alguma perspectiva sobre essa integração e a utilização de inteligência artificial para esse processo? Tem sim, professor. Inclusive, hoje, o Copom, há mais ou menos 1 ano e meio, ele já utiliza uma ferramenta que faz um primeiro filtro, uma primeira triagem. O Distrito Federal tem hoje o melhor tempo de resposta, tanto da Polícia Civil, quanto do SAMU, quanto da Polícia Militar, e entre outros órgãos, justamente por conta desse filtro. O que é que acontecia? Hoje, a IA ela consegue fazer o primeiro diferenciamento, por exemplo, de um trote, de uma emergência, realmente, sei lá, a pessoa às vezes está do outro lado com um criminoso dentro de casa. Então, tudo isso hoje é possível fazer graças à tecnologia. Eu conversava na semana passada também com o subsecretário de Segurança Pública falando sobre a utilização de IA no reconhecimento de pessoas desaparecidas. Só no ano passado, 1.066 pessoas foram dadas como desaparecidas aqui no Distrito Federal. Boa parte dessas pessoas acabam sendo encontradas dentro de um período curto, de até 48 horas. Brasília ela faz parte hoje de um sistema de teste coordenado pelo Ministério da Justiça, que utiliza um sistema, passou a utilizar agora um sistema que já é utilizado há muito tempo nos Estados Unidos, que é o alerta Amber, né, para localização de crianças desaparecidas. Né, e tudo isso baseado, tudo isso administrado com a utilização de inteligência artificial. Juliano, você está se tornando um grande especialista na IA. Já já você tem que fazer uma especialização no jornalismo de IA para a gente explorar você mais ainda. Que Sarah Connor não nos ouça, né, William? Já já você volta comigo. Obrigado pela participação. Professor, o senhor viu que está integrado e que as coisas podem acontecer. O Juliano falou dessa questão de localizar pessoas desaparecidas, que é um serviço que a inteligência artificial pode fazer. As câmeras identificam por meio de reconhecimento facial e mostram isso. Isso também acontece, agora esquecendo um pouquinho o setor público, também no setor privado. Grandes empresas também fazem monitoramentos, né? Eu vou, sem fazer propaganda, mas citar porque é a maior de todas, a Amazon, que tem um sistema de entregas fabuloso, em poucas horas você faz um pedido e chega. Eles devem ter um sistema complexo e importante disso, né? Você pode me explicar um pouquinho, por favor? Sim, e aí eu tive a felicidade de ler o livro A Loja de Tudo, né? Que é do Jeff Bezos, né?
Então, assim, o grande diferencial da Amazon, na verdade, não é a capacidade de vender todos os produtos, que era como surgiu inicialmente, mas como fazer isso, a cadeia de logística disso. Então, assim, é muita computação, o time de computação da Amazon é surreal, e um dos produtos que foi inventado, que hoje que talvez seja um dos maiores faturamentos da Amazon, foi a AWS, que era para armazenar os próprios serviços de dados deles. Então, assim, a gente tinha uma capacidade... A gente não, no caso não sou eu, né? Mas eles tinham uma grande capacidade de cloud, né? Para armazenar tudo. Isso, exatamente. Para armazenar tudo aquilo que eles tinham, eles falaram, opa, mas isso aqui está sendo subaproveitado. Por que a gente não transforma isso em produto? Né? Então, eles transformaram já o que eles viram como uma dependência, aliás, uma forma de sair na frente do mercado, em outro produto. Tá? Então, assim, a Amazon, ela não só entrega a inteligência do produto, por exemplo, hoje, na verdade, ontem eu estava olhando uma cadeirinha para minha filha, né? E aí ela já me traz ali tudo bonitinho, tranquilo. Isso também é inteligência artificial, isso é predição. Como é que você faz predição? Com uma análise de dados gigante. Então você começa a, aspas, prever o futuro, que nada mais é o que eu estava falando ali há pouco sobre o modelo estatístico. Qual que é a próxima resposta, né? Isso no marketing tem um movimento que chama que é o NBA, que é a próxima nova ação da pessoa. Vai sendo muito explorado agora no marketing. Mas o que a Amazon faz, que é precursor nisso daí, é exatamente a capacidade de você colher dados, ler e transformar isso em informação relevante para o momento seguinte. Tá? Então, assim, a Amazon é muito grande, e aí a Amazon é uma das grandes investidoras, assim como a Microsoft investe no GPT, né, na OpenAI, a Amazon investe na Anthropic, que é essa que eu falei que chegou agora no Brasil com o Claude. Então eles investiram mais de 5 bilhões de dólares para só fomentar mais a pesquisa dentro do Claude, né? E a gente estava antes de entrar aqui falando sobre os investimentos que o Brasil vai fazer na IA. Então, assim, você tem uma empresa privada investindo em um outro modelo de linguagem, 5 bilhões de dólares. Que o único fim é melhorar a capacidade de treinamento. Então, assim, como é que esses caras vão estar daqui a 2, 3 anos? Cada vez mais superiores. Então, muito importante para o Ricardo aqui falar sobre captação de investimentos também para essa área no Brasil. Antes de falar de investimentos, eu quero abordar sim essa história, eu queria só aproveitar, a gente viu ali um sistema voltado para a segurança pública. Ricardo, eu sei que você coordena o grupo de trabalho de inteligência artificial aqui do governo do Distrito Federal, e está por trás do núcleo de inteligência artificial que vai ser criado, um centro de inteligência artificial que vai ser criado aqui no DF. Além da segurança pública, o que mais que vai ter, que o cidadão que mora no Distrito Federal vai ter acesso? Conta um pouquinho, faz um spoilerzinho do que vem por aí, por favor. Bem, a gente está discutindo hoje, com o apoio do governador Ibanez Rocha, a criação de um centro de IA do Distrito Federal, em parceria com a FAPDF, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa, e da Secretaria de Ciência e Tecnologia, com o secretário Leonardo Reisman. A proposta é, com a criação do centro, dar vazão a demandas que a gente tem dentro do Distrito Federal para diferentes soluções nas diferentes áreas do conhecimento. Durante esse trabalho que a gente fez no grupo de trabalho, foram 12 meses, a gente fez um levantamento em diferentes secretarias sobre problemas específicos que poderiam ser trabalhados com inteligência artificial. Então a gente abordou a área de saúde, educação, meio ambiente, agricultura, segurança, entre outras, mas com problemas específicos onde a gente poderia já entrar com recurso de imediato e trazer solução no curtíssimo espaço de tempo. Solução que poderia atender uma demanda e diminuir serviço, melhorar a qualidade. Dá um exemplo do que pode vir por aí com esse centro de tecnologia de informação, de inteligência artificial, desculpe. Se a gente for falar da educação, algumas das propostas, por exemplo, era correção de redação de forma automatizada. Então a gente tem hoje o serviço de educação, se você falar com qualquer professor, né, da Secretaria de Educação, ele tem uma carga de trabalho gigante. Então se a gente tem métodos que consiga apoiar o professor a diminuir sua carga de trabalho, melhorando a qualidade, você tem um benefício direto para o professor e para a população, certo? Tanto uma população mais bem capacitada, com professores com melhor qualidade de vida. A gente está falando de monitoramento em tempo real do aluno e a sua trajetória de conhecimento. Então o aluno saberia, ele não estaria numa sala de aula tendo o acompanhamento ou a passagem de conhecimento de forma contínua ou de forma nivelada para
todos os alunos. Cada um teria o seu próprio nível. Então, tem um aluno que tem mais dificuldade em matemática e o outro está mais avançado, a IA conseguiria dar uma abordagem diferenciada para esses alunos. E na saúde, por exemplo? Na saúde é o que mais tem avançado, ou o que mais tem demanda específica. Então, a gente já teve algumas discussões, nas últimas 3, 4 semanas tivemos reuniões com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com a Fiocruz, a entidade de pesquisa na área da saúde, e vários pesquisadores da UNB, da UNDF, para levantar problemas que podem ser trabalhados. Nesse momento, a gente está trabalhando com o que a gente chama de complexo regulatório da saúde, que basicamente são as filas. Então, no Distrito Federal, fala que se tem uma fila de quase 1 milhão de pessoas que estão aguardando, seja um diagnóstico, seja um exame, seja um procedimento cirúrgico. Só que essa fila, na verdade, se a gente for olhar com carinho para essa fila, você tem mais de 20% e 30% de pessoas que não precisam mais desse atendimento, ou porque já foram atendidas, ou porque mudou o seu quadro de saúde, ou simplesmente porque o acometimento já sarou, já foi resolvido de outra maneira. Então, a gente tem uns dados que não são corretos. Então, entender esse processo regulatório melhora a qualidade do serviço, trazendo maior benefício. Isso para gerenciar filas, né? Para gerenciar filas, mas você tem uma série de outras demandas. Posso trazer um complemento? Lá na empresa, a gente tem um cliente que chama Liberty Health, e ele é uma empresa de tecnologia que chama de Health Tech, né? E eles fazem muito uso de IA para fazer, eles atendem a Prefeitura de São Paulo para trazer prontuários inteligentes, ou seja, isso traz uma eficiência gigantesca para o sistema de saúde. Num sistema Exatamente. só todo o prontuário da Exatamente, pessoa, né? E facilita a integração em diversos pontos do estado de São Paulo também. Então, assim, é uma forma de você amplificar o uso da saúde, né? Por exemplo, o Matheus está com um problema não dentro do estado de São Paulo naturalmente, ou numa cidade menor, mas como está integrado, eu já sei quais foram os atendimentos feitos, né? E ele consegue trazer isso de forma super rápida. Além de fazer esse casamento de, opa, esse aqui está num caso mais grave ou não, então ele já traz essa capacidade logística aí. É sobre isso que eu vou fazer um convite agora para participar conosco a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás. Seja bem-vinda, deputada. Obrigada, William. Estou aqui acompanhando a entrevista do professor Ricardo, do Matheus, aprendendo muito também, mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu convidei a senhora agora porque o assunto que a gente está tratando aqui é saúde, porque recentemente a senhora promoveu aqui na Câmara um debate sobre o uso da inteligência artificial nesse segmento de saúde. Não só na questão de uma regulação de filas, mas também nos prontuários e também nos diagnósticos. Mas conta um pouquinho, qual é a sua preocupação, qual é a sua intenção quando trouxe esse assunto aqui para a Câmara, por favor. Bom, com certeza, a inteligência artificial é a inovação mais transformadora do século XXI. E a gente tem acompanhado aí o que ela traz em termos de eficiência, de personalização de entrega, muitos avanços e muitas conquistas que ela consegue trazer, né, para quem utiliza. E uma das áreas importantes é justamente o diagnóstico do câncer de pulmão. Então, através da inteligência artificial é possível analisar os exames com precisão, já trazer um diagnóstico bem preciso, fazer um tratamento bem personalizado e fazer esse acompanhamento. Então, é uma inovação importantíssima para a saúde, para além também das novas tecnologias, né, que é possível trazer, melhorar a pesquisa, e com isso o ganho é muito grande para o câncer, que é um dos mais letais, dos tipos mais letais, e que vem aí aumentando muito o número de diagnóstico tardio. Com certeza, essas conquistas, esses avanços, vêm de encontro ao tempo que o paciente precisa ter para ter esse diagnóstico, para poder ter a sua cura, para poder ter o seu tratamento no tempo certo, William. A senhora é das deputadas mais atuantes aqui, consegue fazer projetos, leis, a senhora tem um histórico muito bom. E eu gostaria de aproveitar essa participação sua aqui para ver o seguinte: a senhora está preocupada, além dessa questão de câncer de pulmão, que eu sei que a senhora é uma defensora assídua e acompanha muito de perto isso, essas questões ligadas a investimento, a uma situação um pouco mais ampla, do cuidado do Brasil e o Congresso Nacional olhando, a Câmara dos Deputados olhando para essa questão como um processo um pouco maior? Com certeza. Inteligência artificial também ajuda na tomada de decisões, então tem várias vantagens, mas também nos preocupa muito, né? Uma coisa que chega muito forte, nós precisamos articular
a questão do emprego, né? Como que nós vamos integrar essa pessoa que às vezes é substituída pelo serviço automatizado. A gente precisa requalificar isso, reposicionar isso. Nós temos a preocupação da segurança de dados, que também é uma coisa que é preciso ter muito cuidado com isso, né? Então, a gente, como legislador, a gente olha os dois lados, né? As vantagens e as preocupações, para que a gente possa, através da regulamentação, trazer condições para que a inteligência artificial venha, mas venha para trazer benefícios, né? E que possa, como você perguntou também, ter aí investimentos garantidos que sempre venham de encontro ao interesse público, ao interesse coletivo, né? Então, é muito importante que nós, como parlamento, possamos garantir isso à população. Mas, com certeza, é fantástico, tudo que a gente tem visto é fantástico, traz aí um ganho de tempo para as pessoas e, com isso, qualidade de vida e também trazendo resultados com muita eficiência. A gente sabe que cada vez mais vai tomar conta da vida das pessoas e é muito importante que nós tenhamos, o parlamento esteja acompanhando isso de perto para que a gente possa trazer o melhor que há da inteligência artificial para o meio da nossa sociedade. Muito bem, deputada, o professor Ricardo tem uma pergunta para a senhora. Por favor, Ricardo. Deputada, um prazer aqui estar nesse momento aqui com a senhora. Primeiro eu queria lhe parabenizar pelo Estado. O que está sendo feito no Goiás no que diz respeito à inteligência artificial é uma referência. Brasília, na verdade, tem que seguir para conseguir chegar no nível que vocês estão hoje. Mas falando um pouco do nível federal, foi lançado recentemente o Plano Nacional de Inteligência Artificial para o Bem de Todos, e tem recurso já específico para a área da saúde, que é o tema que a senhora trouxe aí para essa pauta e essa discussão. A pergunta é como é que a gente consegue fazer, em termos de pesquisa, como pesquisadores, fazer com que esse recurso, com que os legisladores façam com que esse recurso consiga ser utilizado de maneira mais eficiente e mais rápida possível, uma vez que já está definido pelo presidente Lula, né, o aporte de 23 bilhões para os próximos anos nessa área de inteligência artificial. Bom, nós consigamos fazer aí a ligação disso entre os entes federados, porque quem vai executar é o Estado, é o município, então é importante que a gente garanta esses programas nas esferas de governo, né? Esses recursos da saúde geralmente são liberados rápido, mas é importante que tenha ação, que tenha os programas, como é uma coisa muito nova, a gente não consegue perceber que todos os municípios já tenham, que todos os estados já estejam aí atuando com a inteligência artificial. Como você falou, né, Goiás está na frente, outros estados vêm seguindo, mas é isso. O sistema de saúde é um sistema único, mas infelizmente a gente ainda tem diferenças regionais muito grandes, até mesmo em atendimento da atenção básica. Imagina aí em relação ao acesso a programas que já utilizam a inteligência artificial. Então, essa equidade é uma coisa que a gente trabalha muito por isso dentro da saúde e a gente sabe que a inteligência artificial também vai enfrentar esse grande desafio. Mas que, com certeza, estamos no caminho. O fato de nós já termos financiamento previsto, ele já traz aí condições dos municípios, dos estados, começarem a pensar, se planejar, se organizar, para que logo a inteligência artificial esteja a serviço de uma saúde pública gratuita, de qualidade, com tecnologia avançada e com a população cada vez mais assistida. Deputada, eu tenho que atender o outro convidado nosso também. O Matheus também gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Por favor, Matheus. Olá, deputada, tudo bem? Não é todo dia que eu tenho a capacidade aqui de falar com alguém do Legislativo. E assim, apesar de ser um grande entusiasta e talvez um dos temas que eu mais vejo na minha vida, eu também me preocupo com a questão do trabalho, né? Que isso é uma coisa que vai mudar um pouco a vida das pessoas. Como os escribas lá atrás, né, perderam, né, a sua profissão quando veio a prensa de Gutenberg, a gente tem que pensar com esse olhar de carinho para qualificar, né, as pessoas no futuro. E aí, na verdade, eu tenho duas perguntas. A primeira é, como é que o Legislativo está vendo essa questão já do trabalho? E a segunda é que existe um tema que chama de renda básica universal. Se isso já foi fomentado alguma vez dentro dos bastidores assim, do Legislativo.
Bom, a gente tem alguns grupos de trabalho que trabalham nessa questão da requalificação, né, do mercado de trabalho, né, e isso a gente tem que trabalhar. O próprio novo ensino médio, ele já traz essa questão da profissionalização, do direcionamento, né, inovação e tecnologia, elas já fazem parte aí, da educação, e nós precisamos cada vez mais trabalhar e direcionar. Não tem como você fazer assim, uma previsão de tudo e garantir que todos os trabalhadores que vão ser substituídos, que eles já estejam encaminhados para outra profissão, já qualificados, e para onde que eles vão agora. Isso aí vai acontecer paulatinamente, à medida que a inteligência artificial for ocupando espaço, né? E aí nessa medida que vão surgindo aí os novos espaços, as novas qualificações, mas é uma coisa que tem que surgir, que é uma coisa que vai acontecer durante um período. Hoje existem aí, sempre eu faço parte da Comissão do Trabalho, nós temos trabalhado, por exemplo, a regulamentação do motorista por aplicativo, né, que é uma função nova. Então, a gente está sempre trabalhando a regulamentação, o reconhecimento de novas funções, e a qualificação profissional vem junto, né? Então, a gente precisa trazer, e junto com isso, vem um trabalho social, que precisa acontecer para trazer esse trabalhador, para readaptar esse trabalhador, que muitas vezes se acha fora de qualquer atividade do mercado de trabalho. E é importante que exista aí todo um trabalho social no sentido de buscar esse trabalhador, de requalificar e dizer para ele, você pode estar trabalhando sim, de acordo com essa qualificação, você vai poder ser inserido. Então, tudo isso é uma transformação. Como eu disse, a inovação que traz a maior transformação do século XXI, mexe com todo mundo. E esse movimento, ele tem que ser feito com muito cuidado, né? Com muito cuidado, porque a gente quer sim ter a ajuda das máquinas, mas nós não podemos perder o foco no ser humano, na pessoa, no sentimento humano, né? Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado nos avanços que nós vamos ter e precisamos ter em relação da inteligência artificial no dia a dia das pessoas. Deputada Flávia, muitíssimo obrigado pela aula, pelos seus esclarecimentos e seu posicionamento sempre muito ativo e participativo aqui na Câmara. Agradeço a sua participação. Quando voltar do recesso, vamos marcar um programa para conversar sobre isso mais um pouco. Tá bem, William. Um abraço, obrigada a vocês, tá? Até a próxima. Tá ótimo. Eu quero aproveitar e já vou chamar direto um outro convidado da gente, que é o pessoal que está lá no Rio de Janeiro. Eu estou aqui com o repórter Vicente Vetromilli. Tudo bem, Vicente? Me conte como está o Rio de Janeiro e de onde você fala, por favor. Seja bem-vindo à participação. Boa tarde, William. Boa tarde a todos que acompanham aqui a programação. Eu estou aqui no centro do Rio de Janeiro, mais precisamente aqui na Avenida Rio Branco, centro nervoso do Rio de Janeiro, onde passam milhares de pessoas, onde tem aqui a estação carioca do metrô também, passam muitos passageiros. Acabou de passar um grupo de turistas aqui muito grande, então é uma efervescência aqui o centro do Rio de Janeiro. E eu fico imaginando, né, falando de inteligência artificial, quantas empresas aqui já utilizam esse recurso nas suas estruturas. Mas, na verdade, eu estou aqui com a professora Laura Moraes, que é professora do programa de pós-graduação da Unirio. E ela vai nos contar aqui um pouco como que essa universidade está utilizando, né, dos meios da inteligência artificial para fazer os seus programas, enfim, as carreiras. Boa tarde, obrigado pela sua participação. Como é que a Unirio está se adaptando a essa nova realidade? Olá, boa tarde. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, William. Obrigada pelo convite de estar aqui. Como que a Unirio está se adaptando? Então, no meio acadêmico, um pouquinho antes de falar sobre como a gente está fazendo, eu gostaria de esclarecer um pouco sobre a inteligência artificial, né? Quais são os usos e os mau usos da inteligência artificial. Então, no meio acadêmico, é muito comum que a gente peça, né, aos nossos alunos para escreverem textos. E o problema da inteligência artificial é que ela é alimentada anteriormente com dados, textos, imagens vistos na internet. Então, o que ela cospe como resposta, o que ela dá como resposta,
é um conjunto, né, como se fosse um leitor criativo que leu muitos textos e depois vai cuspir, vai dar como resposta um texto próprio. Mas o texto não necessariamente é próprio. Então, alguns dos usos da inteligência artificial, que são usos bem-vindos, é para você fazer tradução de um texto seu, é para você fazer resumo, é para você talvez criar ali um plano de trabalho. E o que seria alguns maus usos é criar um texto genérico, um texto que não tem um assunto. Os alunos e professores já utilizam muito a inteligência artificial já para fazer suas teses, enfim. Isso já virou uma comum na universidade? É comum, é bastante comum. Eu mesmo utilizo nas minhas aulas, por exemplo, para ajudar na criação de exercícios. Então eu quero um exercício com um contexto um pouco mais elaborado, como por exemplo as Olimpíadas. Então eu dou um exercício exemplo e posso agora transformar esse exercício num contexto das Olimpíadas. E aí eu consigo criar uma coisa um pouco mais específica para os meus alunos. Os próprios alunos também podem usar para fazer a formatação de textos, formatação de tabelas, fazer correção, né? Correção ortográfica dos textos, ou até melhorar um pouco a escrita e até colocar nos formatos adequados. A IA ela já estabelece, traz para você informações já que existem no meio da web. É preciso tomar cuidado, é 100% confiável o que ela manda para você? Não. Então, como eu falei anteriormente, o que a IA cospe como resposta é talvez um compilado, alguma coisa probabilística dos textos que ela foi alimentada anteriormente. Então, ela não tem um compromisso com a factualidade, não tem um compromisso em que o texto que está sendo cuspido é necessariamente um texto verdadeiro. Inclusive, esse é um bom ponto até para os professores ou quem gostaria de identificar textos que foram criados dessa maneira, porque normalmente esses textos eles têm um caráter um pouco mais genérico, eles não são muito específicos, é o que a gente chama até de gerador de lero-lero, que é aquele texto que enrola, enrola, enrola e no final não diz nada muito consistente, e até mesmo a falta de itens verdadeiros. Então pode ter itens que não são verdadeiros dentro do texto. Você tinha me dito que a universidade está começando a se adaptar, né, à inteligência artificial, fazendo um estudo, enfim, fazendo um guia, né? Isso, então eu faço parte de um grupo de trabalho e nós estamos elaborando esse guia para dizer a professores, funcionários e alunos, né, a comunidade acadêmica como um todo, quais seriam esses bons usos e os maus usos da inteligência artificial no contexto acadêmico, e também estamos promovendo uma série de lives sobre o uso da inteligência artificial, não só no contexto acadêmico, mas na sociedade como um todo. É isso, William. A Laura aqui está nos ensinando um pouco de como a inteligência artificial é capaz de nos ajudar no meio acadêmico. E daqui a pouco eu vou voltar com o Jefferson, que é especialista em segurança de informática e também de inteligência artificial. Voltamos aí com você no estúdio. Obrigado, Vicente. Já já a gente volta a se falar. Eu queria falar sobre um termo carioca que eu acabei de aprender aqui. A inteligência artificial cospe informações. É comum no meio de vocês? Na academia, eu particularmente eu não aprecio o uso cospe, né? Se a gente olhar de forma positiva para o que a IA generativa está utilizando. Se a gente for falar de forma não bem vista, e aí você pode dizer que ele está cuspindo questões que não são adequadas ou que não trazem benefício. Mas se a gente olha como um trabalho que pode apoiar aquilo que está sendo feito como resultado, pode ser que a qualidade desse trabalho, né, seja muito bem explorado e muito bem utilizado dentro dos seus meios. Tá ótimo. Quer comentar? Eu particularmente não uso mais como geração de conteúdo, geração de produção de texto, alguma coisa nesse sentido. Eu nunca tinha usado o termo cuspir, né? Mas cada um... Carioquês. Mas agora a gente vai receber um outro convidado que tem uma visão um pouco mais crítica dessa questão toda de inteligência artificial. Professor Frank Ned, da Universidade de Brasília, tem formação em computação e direito, mestre em computação e doutorando em filosofia da mente. Professor Frank, seja muito bem-vindo ao Participação Popular. Eu fiz logo no começo da minha fala no programa uma pergunta: será que tudo isso é tão bom assim mesmo? Não tem riscos, não? Queria saber do senhor, há riscos? O que a gente tem que ficar preocupado com essa tal de inteligência artificial? Boa tarde, William, professor Ricardo. Olha, na verdade, toda essa inovação que a inteligência artificial nos entrega, né, traz uma série de benefícios à sociedade. Agora, quando nós falamos de risco, existem aí várias dimensões de riscos, né?
nós podemos desde falar de riscos, por exemplo, de conjunto de dados que tem viés, e se não houver uma boa curadoria, um bom tratamento, uma boa seleção desse conjunto de dados, você ter, então, modelos computacionais com viés que pode levar a erros, né, a caminhos de interpretação, a decisões e avaliações incorretas. Então, esse é um risco, né, presente. Agora, existe outros riscos também quando a gente fala no aspecto de soberania nacional, porque eu estou aqui acompanhando as falas desde o início, né, e sim, a IA traz uma série de benefícios, mas nós não podemos nos esquecer que nós temos um país com uma desigualdade tremenda, brutal. E aí a pergunta é, IA para quem? Porque, por exemplo, o Plano Nacional de Inteligência Artificial, que reserva ali 23 bilhões, lógico que isso é importante para a pesquisa, mas é quase que insignificativo frente ao que nós estamos falando aqui. Só nos Estados Unidos, no ano passado, empresas privadas investiram 20 bilhões, equivalente em reais, em pesquisa. Então, nós temos uma urgência imensa no país para esse mercado, para o desemprego, para tudo que está acontecendo, que cada vez mais, de forma inevitável, os espaços que as IAs irão ocupar. E a preparação da população não se faz somente com o letramento digital, que é um aspecto importante, mas também é importante a formação de pesquisadores, né, para que possa fazer uma boa utilização dessas ferramentas e construção de modelos nacionais para o país. Professor, o nosso convidado, o Matheus, tem uma pergunta para o senhor. Por favor, Matheus. Olá, tudo bom? A minha pergunta é mais do ponto de vista de quais seriam, já de cara, as iniciativas para poder você não só treinar a população a usar IA, mas também de o que se tem de concreto já pensado para que essas pessoas não fiquem nesse limbo de quem usa IA e de quem não usa, e naturalmente isso vai acarretar em melhorias salariais, melhores empregos. Já existe algum tipo de estudo eficaz no Brasil para sanar ou pelo menos começar a remediar isso? Matheus, obrigado pela pergunta, né? A Sociedade Brasileira da Computação, desde 2015, vem propondo, né, um novo modelo de formação dentro das formações, desde o ensino básico até o ensino médio, aonde você prepara os alunos para o letramento digital, baseado em grandes 3 pilares, né? Chama-se educação digital, a parte de inovação e a parte de transformação digital. Então, esse programa que foi construído pela SBC, Sociedade Brasileira de Computação, que foi aprovado pelo MEC, que já foi regulamentado, ele insere dentro da formação, desde o início da formação educacional dos alunos, o pensamento computacional. Assim como os alunos aprendem física, matemática, química, português, também há uma urgência em aprender os elementos da computação. Então, essa é uma iniciativa. Além disso, é importante também nós percebermos, porque esse programa ele vai dialogar com quem está sendo formado. Mas nós temos uma massa imensa de pessoas que já estão no mercado de trabalho e estão perdendo espaço de trabalho para as novas tecnologias. Então, aí nós temos que pensar, talvez, na utilização do sistema S para poder começar uma requalificação dessas pessoas, de forma que elas tenham uma condição mínima, né, de voltar a ocupar posições no mercado e dar continuidade à sua existência enquanto indivíduo. Além disso, também, dentro das universidades, né, os programas de pós-graduação para formar pesquisadores para poder lidar com essas coisas todas. Porque, veja só, logo no início dessa reportagem apareceu ali o Centro Integrado de Operações, né, e foi feita uma pergunta sobre a questão da compatibilização de dados. Nós temos já hoje um volume imenso e cada vez maior de dados. Se nós não tivermos pessoas qualificadas para poder tratar adequadamente esses dados, nós teremos somente uma quantidade imensa de dados e vamos continuar comprando tecnologia internacional, sem desenvolver tecnologia nacional. E aí entra uma série de outras questões, desde pontos que já foi colocado aqui para a deputada, como a proteção de dados pessoais. Então, o risco de nós estarmos entregando o dado pessoal do cidadão brasileiro às empresas multinacionais que utilizam isso para poder treinar e aprimorar os seus algoritmos. Professor, eu tenho lido um pouco sobre essas histórias todas, porque o universo de informações é gigantesco, e há essa preocupação, né, com o governo federal, o Ministério de Ciência e Tecnologia, está tentando estimular empresas nacionais. Existe uma startup brasileira que está cuidando ou está à frente dessas pesquisas. Já há essa preocupação que é iminente, como o senhor disse, né?
Isso, Ilha. Essas preocupações iniciativas são todas importantes, né? Aqui não estou dizendo que não é importante. Tudo isso é muito importante, mas o meu ponto é que é urgente, porque em virtude da velocidade com que essas inovações permeiam a sociedade. Um exemplo simples ao alcance de todos nós que temos um vocabulário mínimo para conversar sobre isso, e quando eu falo aqui do vocabulário mínimo, é o mínimo do mínimo. São nós que compreendemos o que significa esses avanços da IA. Isso é um vocabulário mínimo. Mas veja, até 2022 não tinha uma tecnologia como o ChatGPT disponível na sociedade. Essa tecnologia simplesmente ficou disponível e, num virar de chaves, começou a promover profundas mudanças em todas as cadeias produtivas. Então veja que a velocidade com que essas tecnologias mudam o comportamento da sociedade é muito rápida. Nesse sentido, o Brasil acelerar cada vez mais essas iniciativas, potencializar, destinar recursos é fundamental. Porque, veja, e eu não quero aqui tomar muito tempo, né? Mas veja, o Brasil, em termos gerais, quando se fala de soberania, lá em 1822, o Brasil tomou a decisão de se tornar um país independente. Ali ele estava preocupado com a sua soberania política. Em 1920, ele resolve iniciar um processo de industrialização do país. Ele está preocupado com a sua soberania econômica. E agora, em 2022, 2024, nós temos um programa de inteligência nacional do país. Está preocupado com a soberania de dados. Só que nós temos uma realidade muito diferente, porque nós estamos falando de uma tecnologia que ela tem um crescimento e uma aplicação exponencial. Então, se nós não tivermos, de fato, a consistência desses investimentos e a programação, mesmo tendo investimento, nós corremos o risco de não conseguirmos acompanhar dentro de uma lógica de geopolítica internacional o Brasil manter a sua soberania sobre os dados. Professor Frank Nerd, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco no Participação Popular. Fica à disposição de um novo convite para a gente ampliar essa nossa discussão. E eu queria aproveitar, senhores convidados, esse gancho que foi feito e convidar o Rio de Janeiro, porque o nosso Vicente está com um especialista em cibersegurança, não é isso? É verdade, William. Jefferson Pereira, que é especialista em segurança de informação e inteligência artificial. Na verdade, eu não vou fazer uma pergunta, é uma reflexão, né? A inteligência artificial, ela saiu da ficção e veio para a realidade, né? Sim, é atividades que são realizadas para poder automatizar os processos. Antigamente se dizia que não conseguiria chegar nessa informação, porém hoje é comprovado com seus números, as estatísticas, que a inteligência veio para ficar. Antes da chegada da IA, né, enfim, já temos aí vários sistemas de segurança para bloquear vírus, antivírus, enfim. Agora vai ter que ser criado também algum outro instrumento para bloquear também esses problemas que a IA possa trazer futuramente? Sim, é importante falar que as ferramentas tradicionais irão continuar, porém elas têm que ser integradas à inteligência artificial para que ela possa ter uma análise preditiva e poder mitigar processos com antecedências. Aqueles que criaram aí a web, enfim, o Google, eles alertam para os riscos, né, no futuro, o que a inteligência artificial possa causar de mal para a gente, né? Isso daí já é falado, enfim, isso tem uma preocupação de vocês? Isso é o maior risco. Por quê? A maior preocupação é o compartilhamento de dados e informações disseminadas falsas. Então é importante ter uma supervisão desses dados que são compartilhados com toda a população e com todos os usuários. Hoje no mundo, 72% das empresas já utilizam a inteligência artificial. É uma questão aí, é uma tendência sem volta? Sim, é uma tendência sem volta. 72% é o número que prova a capacidade da utilização das empresas. Se as empresas hoje não utilizarem inteligências artificiais, algumas empresas vão ficar para trás, não irão acompanhar os processos. Quer dizer, a inteligência artificial ela não é apenas uma ameaça, ela também é uma ferramenta que ajuda, que contribui. É importante mitigar. A inteligência artificial, ela vem como um parceiro para poder te ajudar, para executar tarefas poderosas, mas também deve ter sempre uma supervisão humana. Tá certo. Então, Jefferson, é isso aí, William. Temos que tomar todos os cuidados ao usar a inteligência artificial. Voltamos aí com vocês. Eu quero aproveitar nessa nossa despedida, agradecer mais uma vez a participação da TV Alerj, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que é uma parceira grande do Participação Popular e da TV Câmara. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, da sua equipe. Agradeço a todos aí do Rio e vamos tomar um chopinho por nós, que agora está quente aí. Nós voltamos aqui para o estúdio. Um abraço, obrigado. Eu vou passar aqui as nossas perguntas, mas que
de verdade, elas já foram respondidas por vocês e pelos nossos convidados, mas é importante ressaltar a participação da população no nosso programa, que afinal é para eles. O Vinícius Dutra, pelo YouTube, perguntou se há alguma iniciativa relacionada à inteligência artificial para outras áreas, além do judiciário no DF. Você já acabou falando, né, Ricardo? Caio Guilherme, de Iraúna, da Paraíba, perguntou pelo YouTube sobre o uso da inteligência artificial para as escolas. Acabamos já falando também. Larissa Santos, pelo YouTube, não diz de onde é. Excelente a iniciativa por ter essa conversa sobre inteligência artificial, principalmente agora com o início da regulamentação dessa tecnologia. E a gente tem ainda a pergunta da Larissa Santos, daqui do DF, pelo YouTube, sobre as possibilidades de uso da inteligência artificial na educação. E fala do caso de São Paulo, que por acaso já foi citado aqui também. Nós estamos caminhando para o nosso final, o assunto rende bastante, mas a gente tem uma dívida. O Juliano está lá no link de novo com alguma novidade. O que você traz aí, Juliano? Ô William, nós falávamos agora há pouco, né, com o Rio de Janeiro sobre a segurança no uso da inteligência da IA, mas tem a IA utilizada também na segurança. Eu estou aqui do lado do Leandro Dias Carneiro, ele é policial civil aqui do Distrito Federal, perito criminal, e no trabalho do Leandro, a IA já é uma realidade, não é isso, Leandro? Exatamente, Juliano. A gente aproveita, né, a tecnologia, principalmente nessa parte de imagens inicialmente. A gente consegue verificar ali objetos, pessoas, o reconhecimento facial, como já foi dito aqui. A gente tem aplicações, né? A gente tem uma trilha de aplicações de combate à violência contra a mulher. Então a gente tem detecções de espermatozoide, por exemplo, em locais de estupro, onde a gente coleta uma amostra, essa amostra vai para o microscópio e aí, a partir daí são geradas imagens, aonde é utilizada a IA para fazer essa detecção, deixando mais eficiente assim o trabalho, né? A gente tem outros projetos importantes, como detecção de pedofilia. Então a polícia apreende, né, muito material digital, seria humanamente impossível verificar esse material à mão. Então a gente está em vias de terminar um modelo de um projeto que vai fazer essa verificação automática de imagens com conteúdo de pedofilia, né? Transcrição de áudio, por exemplo, para a gente transformar o áudio em texto e poder trabalhar, né, obter a interpretabilidade daquele áudio a partir de textos. E num horizonte mais à frente, a gente quer chegar num dia, né, que a gente possa mandar uma equipe para um local de crime, né, e quando essa equipe retornar à base, a gente já tem ali um laudo, né, versão inicial, é claro, já gerado pela IA, para que a equipe sim possa chegar e complementar aquele laudo, um laudo feito com base em outros locais similares àquele que a equipe foi visitar. Então, com base nessa similaridade de locais, a gente pretende montar uma base para gerar o laudo de um próximo local. Leandro, quando chega no judiciário, eles têm aceitado as provas elaboradas com a utilização da IA? Então, muitas vezes a gente tende a publicar, né, artigos científicos com essa metodologia que foi utilizada, né, para a gente obter esse resultado. A ideia, né, da reprodutibilidade da prova, ela é importante, então a gente busca esse passo a passo para que a defesa também possa reproduzir essa prova, caso necessário, e em regra, sim, a tecnologia tem sido amplamente utilizada já no judiciário, né, que inclusive é referência no serviço público, e tem sido muito bem aceita também. Perfeito, William, muito obrigado pela participação. Eu lembro, William, Leandro, William, um tempo desse, fui fazer um trabalho freelancer para um jornal online e o editor me advertiu. Falou, olha, você usa IA para escrever seu texto? Falou, mas como assim? Não, é porque aqui no jornal a gente já tem uma IA para identificar jornalista que usa IA para escrever, para você ver em que ponto o negócio está chegando, né? Volto com você. Bom que tenha, para que os verdadeiros jornalistas continuem tendo espaço, né? Juliano, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço aí a participação sua, agradeço ao Centro de Operações e a autorização da Secretaria de Segurança para que a gente pudesse mostrar um pouco desse sistema todo. Nosso tempo está se esgotando, o papo é bom, a conversa rende. Professor Ricardo, suas considerações finais, por favor. Acho que dois dos pontos que foram trazidos aqui pela deputada, pelo professor Ned, sobre a questão da capacitação do pessoal, da população brasileira e dos profissionais. Eu acho que essa é uma questão importante que deve merecer destaque nas políticas públicas e afins. E eu queria, por último, falar do trabalho que o GDF tem feito, um trabalho que atendendo e buscando trazer inteligência artificial para os serviços públicos. Então, isso é um trabalho necessário, não só no GDF, mas em todas as unidades territoriais do Brasil. Que é o Centro
Centro de Inovação e Inteligência Artificial. Que vai sair por aí? Em breve ele está saindo, até o final do ano, oficialmente lançado pelo governador. Agradeço a sua participação. Queria agradecer a participação, mas aí com um olhar também um pouco fora da esfera governamental e também só comercial, mas trazer para que as pessoas utilizem mais a IA, que desmistifiquem esse uso dela. Ela é muito importante, façam uso dela para que ela se acelere na produtividade, no trabalho, na vida. Obviamente, como foi trago ali, com a supervisão, e eu costumo falar muito, especialmente para o meu time, que depois da IA, o Leandro, né, falou ali sobre escrever, ela não existe mais a folha Juliano, desculpa. O Juliano não tem mais folha em branco. Então você pode usar a IA para destravar aquele momento 1, e aí obviamente você constrói com a sua capacidade, sua inteligência em cima disso. Então a IA é muito boa nesse sentido também. Eu esqueci logo quando eu te chamei o seu nome, Matheus. Matheus, obrigado. Eu tenho esse defeito. A minha IA ainda está um pouco desconectada. Obrigado pela participação de vocês, e eu gostaria de agradecer a participação de todos, especialmente de você, nosso telespectador. Lembrando que para rever e compartilhar este programa, basta acessar o canal da Câmara dos Deputados no YouTube. Você também pode valer-se das redes sociais. Segunda-feira que vem, teremos mais um Participação Popular ao meio-dia. Esperamos você!